Francisco. Quantas vezes você insistiu falar? Minha vida bem podia ser melhor. Convivência com os outros nem pensar. Se afastava pra não se decepcionar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chega até você agora o podcast Filhos de Francisco. É o episódio 68, quinta temporada. Podcast que entende Deus por pai e Francisco por paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube, curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank. No Twitter, Filho de Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas, educador há 35 anos, hoje morando na cidade de Nova Odessa, região metropolitana de Campinas, São Paulo. Comigo, Gabriel Resgala Silva, psicólogo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, cidade onde ele atualmente mora. E na retaguarda, inspirando sempre os nossos trabalhos, Luiz Felipe Barbedo, que é psicólogo e professor de língua portuguesa, direto do Meier, no Rio de Janeiro. Hoje teremos novamente conosco o meu xará Luiz Correia Lima. O padre Luiz Correia Lima é jesuíta, professor do Departamento de Teologia da PUC do Rio. Ele desenvolve pesquisas sobre a história da igreja, modernidade, diversidade sexual e de gênero. Possui diversos textos e artigos publicados sobre estes temas e realiza apostolado com pessoas LGBT+. Ele já esteve conosco em agosto de 22, no episódio 52, com o tema Periferias Existenciais, Acolhida e Inclusão na Igreja. Padre Luiz, bem-vindo, uma alegria tê-lo novamente conosco. Muito obrigado, meu xará, Luiz Bassoli. Obrigado, Gabriel, uma alegria estar aqui com vocês e com os ouvintes deste podcast. É sempre um prazer poder trocar ideias com vocês. Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui, né, com o Padre Luiz, figura sempre querida nossa daí. E para um tema que a gente vem aguardando há bastante tempo, um tema muito urgente, né, muito importante de ser debatido e compreendido. Vamos que vai ser bacana hoje. Vamos lá, então. Em 2021, o Vaticano anunciou que a Igreja não tem o poder de conceder a bênção às uniões entre pessoas do mesmo sexo, que não podem, portanto, ser consideradas lícitas. Foi o que declarou a Congregação para a Doutrina da Fé com a resposta a um dúbio, uma dúvida que tinha sido apresentada. E, portanto, não é lícito para os sacerdotes abençoar casais homossexuais que pedem algum tipo de reconhecimento religioso de sua união. O Papa foi informado e deu seu consentimento à publicação da resposta e da nota explicativa que a acompanha, que foi assinada pelo prefeito, o cardeal Luiz Ladaria, e pelo secretário, o arcebispo Giacomo Morandi. Isso foi em março de 2021. Já no final do ano passado, foi publicada uma declaração Fiducia Supplicans, uma declaração do Dicastério para a Doutrina da Fé sobre o significado das bênçãos, que abre a possibilidade de abençoar casais irregulares, até mesmo casais do mesmo sexo, esclarecendo claramente que a bênção, neste caso, não significa aprovar suas escolhas de vida, e também reiterando a necessidade de evitar qualquer ritualização ou outros elementos que possam, mesmo que remotamente, imitar um casamento. É um documento que aprofunda a doutrina sobre as bênçãos, distinguindo entre aquelas que são rituais e litúrgicas e aquelas que são espontâneas, que se caracterizam mais como atos de devoção ligados à piedade popular. É um texto que concretiza, 10 anos depois, as palavras escritas pelo Papa Francisco na Evangelii Gaudium. A igreja não é uma alfândega, é a casa paterna onde há lugar para cada pessoa com a sua própria vida fatigosa. Também esse texto que eu acabo de ler é do Vatican News, os dois textos, e aí eu quero até dizer, antes que alguém reclame, que a expressão casais do mesmo sexo
foi publicado no órgão oficial de imprensa do Vaticano. Pois bem, Padre Luiz, a primeira pergunta é: o que explica uma aparente mudança de postura? Não é uma mudança teológica, evidentemente que não, mas uma mudança de postura entre a primeira e a segunda declaração em tão pouco tempo. Pois é, muito obrigado pela pergunta, Xará. Na verdade, o Papa tinha uma linha de procedimento, de aproximação em relação aos casais do mesmo sexo e também dos divorciados recasados. Isso já está no primeiro ano que ele assumiu o pontificado, quando ele convocou o sínodo dos bispos para tratar da família. Ele mandou 39 perguntas para todas as dioceses católicas do mundo. E entre elas estão as perguntas: como que as igrejas locais lidam com os casais do mesmo sexo, as uniões do mesmo sexo? E havendo filhos nessas uniões, como levar a fé às novas gerações? E também perguntas sobre os divorciados recasados. Vejam que essas perguntas, elas apontam para uma criatividade pastoral. Ele não está perguntando se está certo haver casais do mesmo sexo, se está certo esses casais terem filhos. Não está perguntando se está certo haver divorciados recasados. Mas, uma vez que existem essas realidades, como agir? E justamente o sínodo depois foi nessa linha. Só que no sínodo as coisas não avançaram tanto. Em relação aos casais em situação irregular, especialmente os divorciados recasados, foi dito que essas pessoas são chamadas a viver o mandamento supremo do amor. Isto conhecerão os meus discípulos, que vos dás mesmos aos outros, diz Jesus. O mandamento supremo do amor, a via caritatis. São exortados a buscar o bem possível, olhar para o ideal do evangelho e para o bem que podem realizar, e que elas podem ser ajudadas pela igreja, que essa ajuda pode incluir o acesso aos sacramentos, lembrando que a confissão não é uma sala de tortura e que a comunhão não é prêmio para os perfeitos, mas é um alimento, é um remédio para aqueles que necessitam. Então, a igreja estava dando passos nesse sentido dessa aproximação. E em 2021 saiu esse documento da então Congregação para a Doutrina da Fé, que hoje é Dicastério para a Doutrina da Fé, e isso foi, embora o Papa tenha consentido, mas ele mesmo, dias depois, fez declarações públicas manifestando uma certa discordância. Ele, por exemplo, naquela mesma semana, no domingo, no Ângelus, ele fez um alerta contra o moralismo clerical. Enfim, quer dizer, sentindo assim um certo distanciamento, mostrando um certo desconforto com aquele próprio documento. E depois ainda teve uma carta que ele escreveu por um aniversário de Santo Afonso Maria do Ligório, elogiando este grande teólogo moralista pela criatividade, por não estar preso ao passado, por ser criativo, etc., etc. Um tom bem diferente do que essa declaração de 2021 que proibia as bênçãos aos casais do mesmo sexo. O que aconteceu nesse tempo? O secretário da congregação foi afastado e depois foi afastado o prefeito da congregação, Cardeal Ladária. E logo que assumiu o novo prefeito, que é o Cardeal Fernandes, ele logo anunciou que haveria mudanças, logo que foi nomeada, que saiu a nomeação dele, ele anunciou que haveriam mudanças no sentido de adequar as práticas do dicastério à pregação de Francisco, ao ensinamento de Francisco ao longo desses anos, dos quais o próprio Fernandes tinha participado, da Amoris Laetitia, da Evangelii Gaudium, e agora a gente viu as mudanças. No final desse mesmo ano, saíram as mudanças. Então, os casais podem ser abençoados, sim, mas a diferença é que não se trata de uma bênção litúrgica, para não parecer um matrimônio, porque a igreja entende que o matrimônio é a união exclusiva e indissolúvel entre um homem e uma mulher,
mas é uma bênção para esses casais. É interessante que o documento usa o termo casais tanto para casais do mesmo sexo, quanto para casais em situação irregular. E é interessante que um primeiro documento em outubro, que já falava dessas bênçãos, ele coloca, de certa maneira, no mesmo nível os casais do mesmo sexo e os casais em situação irregular, dizendo que, explicando o que é o matrimônio para a igreja, mas que outras uniões o realizam de maneira parcial ou analógica. E aí estão as uniões do mesmo sexo e as uniões de pessoas em situação irregular. Então foi essa a mudança que aconteceu. Ao mesmo tempo que se afirma que não é matrimônio, mas é um apoio a esses casais. De certa maneira, eles existem. Interessante que uma declaração posterior do Papa sobre essa questão, ele diz, eu não abençoo um casamento homossexual, eu abençoo duas pessoas que se amam e peço que rezem por mim. Basicamente, é essa mudança que aconteceu. Gabriel? Boa tarde, padre. A minha primeira questão, ela tem a ver realmente assim, com a gente esclarecer, se é que é possível, né, esclarecer bem, esses detalhes sobre o que seria essa bênção, né? Porque no primeiro momento, aqui quando saiu a declaração, no número 31, ela diz assim: no horizonte aqui traçado, surge a possibilidade de bênçãos para casais em situação irregular e para casais do mesmo sexo, cuja forma não deve ser fixada ritualmente pelas autoridades eclesiais para não produzir confusão com a bênção própria do sacramento do matrimônio. E depois ela explica assim: essas formas de bênção expressam uma súplica para que Deus conceda as ajudas que vêm dos impulsos do seu espírito, para que as relações humanas amadureçam e cresçam na fidelidade ao Evangelho, para que sejam libertadas das suas imperfeições e fragilidades e para que possam exprimir-se na dimensão sempre crescente do amor divino. Então, assim, a primeira impressão que a gente tem, lendo isso daqui, é que é uma bênção para a relação, né? Porque fala assim, essas formas de bênção são para que as relações humanas amadureçam e cresçam na fidelidade ao Evangelho, que não... A impressão é que não é uma bênção para os indivíduos que estão ali, né? O casal gay, né? Cada um daquele casal, mas uma bênção envolvendo a relação. Só que depois o próprio Papa explicou que não era uma bênção pro relação, pro casamento, né? Por assim, nem se usa a palavra casamento, né? E eu queria entender, a minha impressão é que foi como se fosse um meio termo ali, né? Não sei se a gente pode colocar dessa forma, né? Sim. Entre uma bênção individual, mas que também não é uma bênção para a relação no sentido de justificar aquela relação, mas ao mesmo tempo, como o próprio documento diz, assim, incentivar que aquela relação, de que forma for, cresça no amor de Deus. É mais ou menos isso que a declaração fala mesmo? Boa tarde, Gabriel. É mais ou menos isso, sim. Eu chamo a atenção para o seguinte, que também o texto fala que na oração que precede a bênção, o ministro ordenado pode pedir a Deus que dê aos casais paz, saúde, paciência, capacidade de diálogo e ajuda mútua, luz e força para realizar plenamente a vontade divina. Portanto, esses bens que se pede, que são pedidos, ajudam a própria relação. E também tem uma parte que diz que para, em algumas situações, desejar e receber uma bênção pode ser o bem possível a esses casais. Então, não se trata de dissolver a relação do casal, mas se trata de reconhecer que eles estão vivendo o bem possível. Então, deve-se parar com esse assédio sobre esses casais de estarem vivendo nessa relação, não se deve repreendê-los por estar vivendo essa relação. E aí, ao se falar do bem possível, cito o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, e já na Evangelii Gaudium, que ele fala da busca do bem possível. Um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. Eu penso que esse meio termo que você observou, Gabriel, a gente pode observar no seguinte sentido.
não há ambiente na igreja para se aceitar um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso iria de tal maneira contra a tradição, isso iria de tal maneira contrariar a tradição, que poderia gerar um cisma na igreja. Mesmo a própria bênção, que se distingue, que quer se distinguir do matrimônio, já causou um grande celeuma. Imagina se fosse uma bênção matrimonial. Mas, ao mesmo tempo, não quer descaracterizar essas pessoas que pedem a bênção como um casal. Tanto é que o termo do documento é casais do mesmo sexo e casais em situação irregular. Não, só ia fazer uma observação, me desculpe interromper. É que eu queria lembrar que só o fato de oferecer, poder tornar possível que esses casais irregulares, e na época até mesmo casais em segunda união, pudessem ter acesso aos sacramentos, só isso já gerou um celeuma tão grande, uma discussão tão grande, né? Que realmente a gente vê que não há clima na igreja para bastante coisa, né? E a própria definição de matrimônio, ela é bem distoante mesmo. Mas então é interessante ver, e essa ideia do bem possível eu acho essencial, né? Porque muitas vezes na igreja a gente tem essa mania de focar só no ideal, que muitas vezes o ideal para todo mundo é difícil de ser atingido, né? E esquecer o caminho que se faz nesse meio termo aí, né? Nessa caminhada, né? Por assim dizer. Eu estava aqui, mas eu não localizei, mas tem muitos anos, Padre, mas muitos anos mesmo, que eu sempre digo que o que eu vejo no dia a dia da pastoral e principalmente na pregação, e eu via isso especificamente dentro da renovação carismática, que eu participava mais ativamente, sobre a homoafetividade e contra o que dizia o Código de Direito Canônico. Eu sempre achei o Código de Direito Canônico bastante avançado na visão em relação à homoafetividade. É acolhedor, determina que não haja rejeição, que haja acolhimento, que era algo contrário de quando você... Eu não estou entrando nem naquelas pregações evangélicas mais Desculpa, radicais. você não está falando do catecismo? É verdade, é do catecismo, não é do direito canônico. Por isso que eu não localizei, eu estava procurando direito canônico, é verdade, é no catecismo. Mas vamos lá, é no catecismo, é verdade. Mas então, eu sempre achei o texto bastante acolhedor e muito explícito de que a condição homoafetiva, embora lá use o termo anterior, homossexualidade, a condição não é condição de pecado. O irregular seriam os atos que são considerados irregulares fora do matrimônio. E daí oferece o único caminho, e aí que era o ponto mais polêmico da visão externa, vamos dizer assim, ao cristianismo, que o único caminho para uma pessoa homoafetiva era a castidade. Ok? Isso é o que estava lá. E isso é interessante porque, assim, parece que certa cultura católica não estava aberta a acolher o homoafetivo como pessoa não culpada pela sua condição. E isso é muito claro dentro do catecismo da Igreja Católica. E aí o Papa Francisco dá um passo além e como o senhor foi bastante objetivo nisso, há uma realidade. Existem católicos homoafetivos que vivem uma união, né, análoga ao matrimônio. Essa realidade já existe. Então, vamos acolher uma realidade já existente. Como é que o senhor enxerga isso que eu acabei de falar? Faz sentido isso que eu estou falando em relação ao catecismo? Faz sentido, sim. Inclusive, o catecismo, que é da época de João Paulo II, fala, ao tratar da castidade, de que a castidade, muitas vezes, ela é um processo, que existe uma gradualidade na aplicação da lei moral, e que muitas vezes a castidade é um processo que passa por etapas imperfeitas ou até marcadas pelo pecado. Então, mas essa gradualidade
na aplicação da lei moral, que já estava numa carta de João Paulo II, Familiares Consórcio, dos anos 80, depois vai aparecer no catecismo. Essa gradualidade é muitas vezes desconhecida na catequese, em certas pregações. É como se isso não existisse, é o tudo ou nada. E o que o Papa Francisco vem fazendo é se apropriar desses elementos que já estavam presentes no ensinamento de João Paulo II e tem dado mais destaque, tem explorado mais, tem falado mais a respeito do bem possível. E agora, na Fiducia Súplicas, desejar receber uma bênção pode ser o bem possível a esses casais. Vale lembrar o seguinte, no caso dos casais em situação irregular, divorciados recasados, é algo que já vinha há muito tempo. Os bispos já desejavam uma solução para essa situação, porque a via que existia até então para eles solicitar no Tribunal Eclesiástico a nulidade da união precedente. Mas, muitas vezes, uma separação envolve feridas, envolve um grande desgaste, e buscar um Tribunal Eclesiástico, depoimentos, um processo judicial, pode mexer ainda mais em feridas. Então, essa não estava sendo a solução adequada para muitos casais, era preciso uma outra maneira. E então a Amoris Laetitia afirma isso que eu mencionei sobre os casais, as pessoas em situação irregular, e não se pode dizer que elas estão necessariamente em pecado mortal, não se deve usar a lei como se fossem pedras atiradas contra a vida dessas pessoas. E também para as pessoas que estão em uniões do mesmo sexo, que são pessoas que não escolheram a sua orientação homossexual e não se sentem inclinadas a viver a castidade no celibato, que é um dom, que é algo que os religiosos consagrados vivem, que o clero vive no rito latino, mas isso supõe um dom para que haja esse voto. Então, essa postura do Papa está contemplando essas pessoas. Inclusive, o Papa tem até se distanciado um pouco da linguagem que usa o catecismo em relação à prática homossexual. Ele não fala de atos intrinsecamente desordenados. Ele tem até numa última declaração, que saiu na autobiografia dele, dizendo que as pessoas, sobre as uniões do mesmo sexo, as pessoas que vivem o dom do amor merecem uma proteção legal, está cobertas legalmente como as outras uniões. Então, quer dizer, embora não tenha mudado a doutrina, e isso é muito complexo, mudar a doutrina, mas o Papa já usa um outro tipo de linguagem que se distancia do catecismo. Só para ilustrar, então, o que diz o catecismo, né? Vou ler o número 2358. Um número considerável de homens e mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente radicadas. Esta propensão objetivamente desordenada constitui para a maior parte delas uma aprovação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á em relação a eles qualquer sinal de discriminação injusta. Quer dizer, são palavras profundamente amorosas dentro... E eu digo isso exatamente pelo contexto do que as pessoas costumam falar, né? Certo. Em nome da doutrina católica. E eu fazia questão sempre de dizer, olha, a doutrina católica não fala nos termos que você está usando. Mas, Padre Luiz, o seu confrade já falecido, Dom José Carlos de Lima Vaz, uma vez numa palestra contou uma história de que havia um ditado, eu não me lembro se era no Brasil Colônia, porque o ditado era em espanhol, mas se era no Brasil Colônia ou se era na América Espanhola, que se Nosso Senhor dependesse da prática do 6º e 9º mandamento para ter gente no paraíso, teria que encher de feno, né, de palha, diante do que se vivia naquela realidade. Eu nunca esqueci essa história contada pelo seu confrade. Gabriel, gostei da história. Gabriel? Lembrando, você comentou, Luiz,
do termo usado no catecismo homossexualidade, né? Mas para a época esse termo era bastante avançado. Naquela época o termo mais Verdade. utilizado era homossexualismo, que hoje em dia já não se usa, Sim. que é considerado um termo pejorativo. Sim, é verdade. E já naquela época o catecismo não tem essa palavra homossexualismo e usa homossexualidade, né? Então Verdade. é bem interessante de observar isso. E realmente eu concordo que tem um avanço ali, né? E é interessante colocar também que essas pessoas coloca muito claro assim, essas pessoas, deixa eu procurar aqui um instante, essa propensão constitui para a maior parte delas uma aprovação, deve ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Ou seja, enfatizando a dificuldade que é para a pessoa homossexual, né? Que ela, enfim, ter essa tendência, e ao mesmo tempo enfatizando isso de que elas devem ser acolhidas de alguma forma, que elas devem tentar realizar a vontade de Deus, e se forem cristãs, a chamar a unir o sacrifício da cruz ao Senhor, as dificuldades que podem encontrar devido à sua condição. Então é realmente bem interessante. Nada disso se encaixa com o discurso de ódio que se costuma ouvir muitas vezes em ambientes religiosos, né? Esse é o ponto mais... pelo contrário, né? Alguém pode dizer assim, é pouco, mas é completamente o oposto do que a gente costuma ver. Pode falar. Eu vou completar então a pergunta, Gabriel, e passo para você depois, que eu acho que o que eu tenho agora para falar emenda nisso que eu acabei de falar. Padre, eu estava olhando no YouTube, fui fazer uma pesquisa sobre o tema, e eu me assustei, viu? Eram tantos vídeos de ódio, eu não cheguei a assistir, né, os vídeos, mas dava para ver que eram vídeos contra o Papa, né? E o Papa Francisco, ele tem uns defeitos e tem muitas qualidades, mas ele não é bobo, né? Isso aí, o Papa Francisco é uma pessoa de uma inteligência política, no bom sentido da palavra política, impressionante. E a postura do Papa foi um imenso avanço, né? Não em direção a um possível reconhecimento de casamento fora do entendimento bíblico canônico, ele não abre essa brecha, né? Não é esse o ponto, mas é uma declaração muito explícita pelo fim da demonização dos gays no ambiente católico. Mas com certeza ele sabia que isso provocaria inúmeras reações daqueles que parece que oram por Nossa Senhora da Boa Morte quando se fala do Papa Francisco. Como é que o senhor analisa essa coragem profética de Francisco nessa situação? Pois é, meu caro. Me parece que essas medidas que ele tomou recentemente, seja em relação à bênção, às uniões do mesmo sexo, aos casais em situação, as uniões de pessoas em situação irregular, seja também o batismo de pessoas transexuais que já fizeram a transição, são coisas que ele já acenava no início do pontificado. Como eu mencionei, né, as perguntas que ele coloca na preparação do sínodo são coisas que ele já acenava. E agora, no seu último ano de pontificado, especialmente depois de ter trocado o prefeito da congregação do Dicastério para o da Fé, ele realizou. Então, eu acho notável. Eu confesso que não esperava, justamente desse 11º ano do pontificado de Francisco, de ver esses passos. Aliás, eu estou vendo em vida coisas que eu nunca imaginei que ia ver. Graças a Deus. Então, como dizia o falecido Dom Diogo Hess, que foi meu bispo em Teoflotone, quando eu falava com ele assim, mas Dom Diogo, eu nunca vi isso. Ele falou, tá vendo agora, meu filho. Então a gente tá vendo. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta, padre. Uma questão que muita gente comenta comigo, né, quando a gente conversa sobre esses assuntos, sobre esses pontos de abertura que a igreja está tendo, de um temor, muitas vezes legítimo, eu vou tentar colocar dessa forma assim, as pessoas têm medo de abrir demais e perder-se o respeito em relação a isso, né, no sentido assim de, mas agora a gente está perdendo, será? Algumas delimitações que a gente tinha em relação a tradições, né, em relação a muita coisa, né? Eu vi muita gente, poxa, agora qualquer um que não só a questão dos casais homossexuais, né, mas qualquer um que vive qualquer tipo de relação pode chegar com o padre e pedir uma bênção que o padre vai dar, né?
E eu vejo que muita gente realmente se preocupa um pouco com isso, né? E o que o senhor diria em relação a isso? Qual que é a resposta que o senhor daria para essa questão? Bom, isso faz lembrar o Papa João XXIII quando abriu o Concílio Vaticano II, o discurso de abertura dele. Em certo momento ele faz um alerta contra os profetas da catástrofe, que só vem no presente prevaricação e ruína, como se o fim do mundo fosse iminente. E ele diz: nós discordamos desses profetas da catástrofe porque nós acreditamos na providência de Deus que vai conduzindo as coisas para um bem que não tínhamos imaginado. E o Papa Francisco retoma essa fala do Papa João XXIII na Evangelii Gaudium. Mas, mais particularmente naqueles que se assustam com as uniões homoafetivas, ou mesmo com as uniões dos divorciados recasados, que essas pessoas não são uma ameaça. Não são uma ameaça ao matrimônio. Pelo seguinte, no caso de pessoas homossexuais, se elas contraíssem uma união com uma pessoa de outro sexo, essa união seria nula. Não seria um matrimônio. Mesmo que casassem na igreja, essa união poderia ser declarada nula pelo tribunal eclesiástico. E também, aliás, até no passado, muitas pessoas homossexuais, fugindo do preconceito, fugindo das cobranças sociais, se unia a alguém de outro sexo e depois ia viver a sua homossexualidade na clandestinidade, o que era pior para todos. E também, os divorciados recasados, eles estão vivendo o bem possível, eles não são uma ameaça para os outros casais que estão em primeira união e que estão vivendo bem. É preciso aprender a lidar com a diferença. O outro que é diferente não é uma ameaça, mas o outro que é diferente está tentando encontrar o seu caminho, pode estar tentando realizar o bem possível e deve ser encorajado a isso. Sim, Gabriel? Desculpa, eu me embananei aqui na hora de ligar o microfone. Mas, certo. Não, eu queria fazer um comentário que isso realmente, assim, eu acho que muitas pessoas veem essa questão, tem medo dessa abertura, ou de volta às aberturas, porque elas veem exatamente isso que você colocou na fala de João 23, um medo do que é de fora, como se a qualquer momento a gente estivesse vivendo o fim do mundo. E parece que é exatamente isso que as pessoas estão falando. A gente está vivendo o fim do mundo, está tendo uma inversão de valores, a gente está sofrendo um ataque muito grande em relação à nossa religião. Eu vejo muita gente com esse temor, né? E eu acho engraçado porque hoje eu acho que nossa sociedade está muito mais religiosa do que uns 15, 20 anos atrás, né? A gente vê no ambientes públicos, assim, até na mídia, em vários locais, assim, uma abertura muito maior de tudo que é religioso, até por questões comerciais, né? Mas para muita gente é o contrário que está acontecendo. Elas se veem atacadas, elas se veem o tempo todo em risco, né? E tem medo de que esses movimentos mais radicais realmente signifiquem uma ameaça para o cristianismo, para a igreja, esse tipo de coisa mesmo, né? E eu acredito que muito disso é manipulação, né? Muito disso vem de discursos que tendem a manipular e incutir o medo, né, para conseguir uma forma de lucrar com isso, de vender, de ter algum tipo de poder, né? Mas, e ao mesmo tempo, lembrando um pouco do que o Papa Francisco falou lá no Evangelii Gaudium, né, que às vezes, a gente precisa correr o risco de se sujar, correr o risco de ir para fora, sujar o pé de lama mesmo, assim, mas é melhor do que ficar enclausurado nas nossas tradições, muitas vezes que a gente nem sabe o motivo delas, né, num sentido assim de uma coisa muito fechada, enquanto lá fora o povo está com fome, as pessoas estão ansiosas por ter um pouco mais de evangelho na vida delas, né? É isso mesmo. E já na Evangelii Gaudium, que é uma carta que o Papa lançou no primeiro ano do seu pontificado, ele diz que nós não devemos ser controladores da graça,
mais facilitadores, e que os sacramentos não devem se fechar para as pessoas, especialmente o primeiro, que é o batismo. Então, o Papa está levando adiante esses propósitos ao conceder aos casais do mesmo sexo e aos em situação irregular a possibilidade de receber uma bênção, mesmo que não litúrgica. E eu queria voltar num ponto que eu adentrei aí quando eu fiz a pergunta anterior, que passa um pouco pela manipulação, e o Gabriel também fez isso no comentário, sobre a manipulação de interesse até mesmo político, né? Porque parte dessa mobilização, é lógico, voltando um pouco no tempo, né, lá no meu começo de caminhada na igreja, o discurso apocalíptico, as aparições de Nossa Senhora, muitas delas não reconhecidas pela igreja, falsas versões sobre o segredo de Fátima, eles corriam, né? E isso corria muito paralelo, e isso acontecia muito em Belo Horizonte, inclusive, digo isso por ter morado lá, era uma sequência de aparições, de falas, de profecias, muito catastrofistas, né? Uhum. Só que a gente está num momento hoje em que há uma visível articulação da extrema-direita mundial para usar do discurso dentro do cristianismo. Basta ver que o Trump publicou uma Bíblia esses dias nos Estados Unidos, mas há uma captura de parte do cristianismo evangélico, boa parte do cristianismo evangélico, e também de parte do catolicismo, pela extrema-direita dentro de um discurso mundial, né, como uma força. E usar esse discurso de pânico moral faz parte dessa estratégia da extrema-direita. E aí eu quero voltar num ponto, que é o seguinte: como é que o senhor vê o Papa ter comprado essa briga? Quer dizer, tem gente que fala assim, não, isso, como o senhor falou, poderia causar um cisma e tal. Como que o senhor que está dentro dessa pastoral percebe essa coragem do Papa Francisco de tocar num ponto tão delicado, a ponto do senhor dizer para nós agora, eu não imaginei que eu ia ver isso acontecendo. Como é que o senhor analisa essa coragem do Papa? Como é que o senhor, vamos dizer assim, percebe a força dessa coragem profética dele? Pois é, isso eu estou convencido de que é um sopro do Espírito Santo da igreja e que está fazendo muito bem. Essa divisão que se manifestou na igreja agora, essas manifestações contrárias, inclusive de bispos e de episcopados de países inteiros contra fiducias súplicas no leste europeu e em países da África, isso, e também de muitos fiéis, isso faz lembrar uma divisão que aconteceu na igreja nos anos 60 com a publicação da encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo VI, contrário aos métodos artificiais de contracepção. Quer dizer, houve muita divergência, só que, vamos dizer, do campo progressista. Agora a gente vê uma forte divergência explícita do campo conservador. Mas é necessário que essas coisas aconteçam, senão não há avanço na vida da igreja. E mesmo na África, houve bispos que se manifestaram contra, somente na África Central, mas no sul da África e no norte da África, houve bispos que se manifestaram a favor. E ainda tem uma outra questão, que uma briga que o Papa também comprou, que é a descriminalização da homossexualidade em todo o mundo. Isso já tinha aparecido no pontificado de Bento XVI, em que, em 2008, o representante da Santa Sé no Vaticano, nas Nações Unidas, se manifestou em nome do Papa, pedindo a descriminalização da homossexualidade em todo o mundo. E agora, também isso foi no ano passado, o próprio Papa Francisco pediu essa descriminalização, mais de uma vez, e menciona os bispos. Diz os bispos que são a favor dessa criminalização têm que se converter. Então, são conflitos necessários para que as mudanças aconteçam. Senão, nada muda, tudo fica como está. Eu vejo aí um sopro do Espírito. E, aliás, essas tensões também existem na igreja desde sempre, desde o primeiro século. A própria vida de Jesus, muitos dos seus ensinamentos se deram
em contextos conflitivos, em controvérsias com os seus adversários, inclusive que quiseram matá-lo. Por exemplo, quando ele curou em dia de sábado, diz as Escrituras que os adversários quiseram matá-lo. Quando ele expulsou os vendilhões do templo, também os seus adversários quiseram matá-lo e acabaram matando mesmo. Mas Jesus não fugiu de posições firmes por medo de desagradar os seus adversários. Então, o conflito é também um meio necessário, incontornável, para que as coisas aconteçam, para que as coisas possam mudar para melhor. Eu acho curioso, né, quando o senhor coloca essa questão de bispos se colocaram contra. É muito interessante isso. É uma frase que é bastante contraditória em termos, né? Quer dizer, a gente vive um tempo em que existem bispos que se sentem no direito de se levantar contra o Papa. E concordo com o que o senhor falou, isso na prática acaba sendo um bom sinal, né? Porque na verdade é um deslocamento que provoca essas tensões, né? O que me chama a atenção nesse ponto, inclusive, é que se a gente fosse olhar assim, mais de perto, nós estamos falando de uma situação, especialmente sobre essa questão da homoafetividade, que o próprio catecismo lá de João Paulo II afirma que é uma situação de causas causas não identificadas, algo assim, né? Não é determinada, não explicadas, não suficientemente explicadas. Né? E isso gera tamanha tensão em função disso. Isso é muito interessante mesmo. Isso é outro episódio. Eu não vou adentrar nisso não, mas no próximo a gente pode buscar raízes antropológicas nessas questões. Gabriel, vamos lá. O Gabriel hoje está com problemas em ligar o microfone. Exatamente. Vamos lá, Gabriel. Mas eu não entendi. Eu estou clicando aqui e não ligo o negócio. Acontece. Vamos lá, pode ir. Mas eu ia comentar que eu acho assustador a gente pensar que hoje existem ainda tantos países que criminalizam, punem, né, tornam um crime a homossexualidade. Alguns deles condenam a pena de morte. Então você pode morrer por ser gay, né? Lembrando que isso não pessoas falam, isso é coisa de teocracias, né? De governos ligados a religiões. Nem sempre, né? A gente tem exemplos de alguns países comunistas. Em Cuba eles admitiram que faziam isso também, né? Aqui no Caribe, a gente tem, perto da gente aqui na América Latina, alguns países que ainda têm leis contra a homossexualidade. E como você falou, é absurdo que bispos ainda estejam contra isso, né? Não faz sentido nenhum de forma alguma, né? Mas eu queria voltar no ponto que a gente estava comentando sobre o medo, né, que algumas pessoas têm dessa questão apocalíptica, né? E eu reconheço que realmente existem movimentos que são contrários ao cristianismo, que querem atacar a igreja, né? A gente vê isso de uma forma explícita algumas vezes e tal. Eu acho que... Mas, não sei, a minha impressão é que hoje em dia isso é até mais fraco, porque a gente viu há um tempo atrás um movimento ateísta militante, né? E não só ateísta, mas contrário ao cristianismo muito forte, que hoje em dia eu acho que se arrefeceu um pouco, né? Mas é claro que a gente vê isso. Agora, eu acredito que o problema maior que isso faz com que as pessoas não percebam é que elas ficam com tanto medo daquilo que está fora da igreja que não percebem as grandes ameaças que estão dentro da igreja, né? Que são as pessoas... O Luiz que lembra, né, que quando o anticristo vier, ele vai se disfarçar de cristão, né? Ele não vai estar fora da igreja, né? E a gente vê muito isso, como as pessoas utilizam esses discursos para pregar o ódio mesmo, para colocar ideias dentro da igreja que não tem a ver com o cristianismo, não tem a ver com esse acolhimento. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais elaborada.
o padre, o que o senhor acha que faz com que as pessoas tenham tanta dificuldade assim em serem um pouco mais acolhedoras, mais abertas, e às vezes tenham tanto ódio assim por aquilo que, enfim, que escapa um pouco do que elas acham que é o correto? Boa pergunta, meu caro. Eu queria voltar antes a essa questão do ateísmo. Hoje a gente vê uma cena que eu não imaginei que eu iria ver, que é ateus defendendo o Papa Francisco das críticas de católicos Exatamente. ultraconservadores. Parece surreal, né? Exatamente. Parece que a gente está vivendo Quando no que a gente fim ia dos imaginar tempos. uma cena dessa, né? Exatamente. Então, com relação a isso que você perguntou, por que as pessoas se sentem ameaçadas? Olha, há alguma coisa nas uniões do mesmo sexo ou de divorciados recasados que faz com que algumas pessoas fiquem muito desconfortáveis em relação a isso. São certamente estruturas mentais e afetivas muito rígidas. Em alguns casos pode ser uma homossexualidade enrustida, mas em outros casos é alguma coisa que desestrutura, que ameaça desestruturar a pessoa. Então, a sua visão de mundo, aquilo que sempre acreditou. Então, a pessoa reage dessa maneira, tentando condenar, ou com esse discurso de que é o fim do mundo. Só vem prevaricação e ruína como se o fim do mundo fosse iminente. E há pessoas que jogam com esse pânico moral, tentando canalizar esforços para si, tentando canalizar para a sua bandeira. Então, no slogan que a gente teve aí na última eleição, Deus, Pátria e Família, como se houvesse uma ameaça a Deus, a pátria e a família por conta dessa realidade. E não há. Evidentemente que esse apelo é irracional, mas o quanto possível a gente deve reagir com a razão e, quando houver a possibilidade de diálogo, mostrar para essas pessoas que esse novo quadro não é uma ameaça para a sociedade, para a família. Pelo contrário, é uma maneira de encontrar um lugar ao sol na sociedade, na igreja, para essas pessoas, para casais do mesmo sexo e casais em situação irregular. Eu lembrei de um detalhe. Eu observando, a gente está num congresso mais conservador assim em muito tempo, né? Então a gente tem essa medida, ela que é um congresso extremamente conservador. Os últimos ministros do Supremo que foram indicados pelo Lula, os últimos 2 do Lula e os últimos 2 do Bolsonaro, já declararam ser contrários à legalização do aborto. Então a gente tem o que a gente está tendo no próprio Supremo está indo nessa direção, nessa questão do aborto, por exemplo, de ser contrário a essa visão, né? E eu recebo volta e meia mensagens assim de alarmista, né? Mensagens alarmistas. A gente está perto da legalização do aborto, a gente vê o tempo todo um movimento claro de ataque, né? Então a gente realmente vê como há uma distorção grande disso, uma questão manipulatória mesmo, nesse sentido de fazer as pessoas estar sempre nesse estado de alerta mesmo, né? E quando o senhor está falando assim disso da gente quebrar nossa visão de mundo, eu fui pensando, realmente faz muito sentido, né? Porque a gente não tem noção, às vezes, do quanto os valores que a gente aprende em família, eles são fortes para a gente no sentido de direcionar nossa visão do mundo. Então é como se a nossa mente... E a gente repara isso, eu reparo isso na minha vida, e eu acho que todo mundo pode reparar um pouco. Quando a gente é confrontado com algum valor que a gente aprendeu dos nossos pais, da nossa seio familiar, muitas vezes a gente sente como se tudo aquilo fosse ruim. Tudo que a gente aprendeu em família fosse ruim, porque aquele valor está sendo questionado, né? E não é assim, né? Na verdade, a gente sempre tem evoluções, por assim dizer, né, do pensamento. A gente sempre... ninguém é perfeito, nenhuma família tem uma visão perfeita do mundo. Então é importante a gente ter esses
pequenos questionamentos ou um pouco maiores e tal, e isso de forma alguma quer dizer que a gente vai romper com tudo que a gente aprendeu, né? Mas é um questionamento muito interessante para a gente se fazer o tempo todo, que eu já me fiz várias vezes, com várias questões que eu tive algumas mudanças de pensamento também, né? E faz com que a gente amadureça a nossa própria forma de pensar, a nossa própria consciência, né? Lembrando do outro episódio que o senhor falou disso, da importância da gente valorizar a nossa consciência como fonte do Espírito Santo também, né? Uhum. Exatamente. Padre Luiz, Diga. eu aprendi com um dos meus filhos, eu aprendi com todos eles alguma coisa, mas com um dos meus filhos eu aprendi uma coisa que sobre questões morais, sobre a distância entre o que a gente idealiza e é o pleonasmo que é meu, o realismo real, né? Uhum. E eu acho que o Papa Francisco, nessa situação, ele olhou, né, a realidade e vamos lidar com essa realidade. Então, na verdade, o Papa não incentivou nenhuma união afetiva, ele não mudou a doutrina, ele disse que existem pessoas homoafetivas que devem ser abençoadas por Deus. É muito simples, né? É uma coisa bem objetiva isso. E o senhor tem um trabalho junto a pessoas homoafetivas já há bastante tempo. E como é que o senhor percebe nessas pessoas, nessa comunidade católica, né, de pessoas homoafetivas, a reação a tudo isso? Como é que o senhor percebe, como pastor, a reação dentro desse público? Lembrando sempre, gente, que os homoafetivos estão em todas as missas e paróquias que vocês vão todos os domingos, né, padre? Porque às vezes as pessoas acham que não, é lá aquele grupo. Não. Né? Tá lá na missa todo domingo, tá lá na paróquia. É uma realidade que está presente, muitas vezes oculta. Inúmeras vezes estão na frente de tudo, né? Exato. Então, padre, como é que o senhor percebe a reação dessas pessoas que vivem essa situação, essa caminhada? Me permita, nessa questão do bem possível, lembrar um discurso do Papa Francisco, uma conversa do Papa Francisco, foi justamente quando ele voltou do Brasil a Roma, que ele deu aquela entrevista e falou: se uma pessoa é gay, busca o Senhor, quem sou eu para julgar? Nessa mesma conversa, isso está publicado no site do Vaticano, ele cita um exemplo da Guerra do Paraguai. E diz que a mulher paraguaia é a mais gloriosa de toda a América Latina. Porque nessa Guerra do Paraguai, que aconteceu no século XIX, o resultado dela, houve uma matança da população masculina e sobrou no Paraguai uma mulher para cada 8 homens. Aliás, um homem para cada 8 mulheres. E essas mulheres, diz o Papa, tomaram uma decisão para continuar existindo a população, o país, a cultura e a religião. Elas decidiram ter filhos. E, segundo o Papa, elas são as mais gloriosas da América Latina. O que aconteceu? Houve muitas relações extraconjugais para que as mulheres pudessem engravidar e ter filhos, e a população não diminuir drasticamente. Então, o Papa elogiou algo que, na linguagem corrente, se chama produção independente. Uma produção independente em larga escala. Mas ele não estava com isso avacalhando a família. Ele estava mostrando o que é a busca do bem possível numa situação extrema. E diz que essas mulheres paraguaias são mais gloriosas do que todas as outras, incluindo aquelas que vivem no modelo tradicional de família. Então, raciocinar em termos do bem possível leva a gente para caminhos muito complexos, mas que mostra o que é a criatividade humana em situações muito difíceis. Depois, o que você tinha perguntado mesmo, que eu acabei esquecendo? Na reação entre o público homoafetivo, os católicos homoafetivos, como é que eles vivenciam toda essa situação hoje? Pois é. Sabe uma coisa, meu caro? Existe muito na população LGBT uma LGBTfobia internalizada.
Às vezes as pessoas custam a se dar conta do alcance das portas que se abrem. Às vezes, as pessoas LGBT aliados acabam muito voltados para as proibições, para aspectos limitantes, mesmo nesses documentos, e não contemplam todas as possibilidades que se abrem. Mas uma coisa que pode ser disseminada, eu acho que convém, recomendar aos casais do mesmo sexo que procurem as suas paróquias, especialmente aquelas onde se sintam mais acolhidos, sacerdotes com quem tenham um bom relacionamento, e peçam essa bênção. Porque se as pessoas não forem atrás, se não pedirem, isso não vai acontecer. A mudança não vai chegar no dia a dia das nossas comunidades. E é muito importante ter presente o seguinte: a igreja, em grande parte, é a gente que faz das nossas comunidades locais, nas nossas práticas cotidianas. O Papa pode ter gestos muito importantes, muito ousados, como de fato está tendo, mas nas comunidades locais, na vida cotidiana, que as mudanças vão acontecer se as pessoas aproveitarem as portas que se abrem para trilhar caminhos promissores. Então, parte considerável da mudança está nas nossas mãos. Padre Luiz, muito obrigado pela sua participação nesse podcast. Para nós é uma alegria, sempre um grande aprendizado, não só sobre esse tema específico, mas sobre a própria questão moral, né, em geral, porque eu acho que quando a gente lidar com, como eu falei agora há pouco, com a realidade real, né, com aquilo que acontece na prática, e a gente vai refletindo sobre isso, a gente vai aprendendo a muitas outras situações da nossa vida. Eu acho que o senhor deu uma boa palavra agora, né, especificamente para o público gay, o homoafetivo, de procurar suas paróquias pedindo essa bênção. Mas eu gostaria que o senhor desse uma palavra final agora para aquelas pessoas que estão com dificuldade para entender tudo isso, seja pela sua formação, seja por outras situações que às vezes as pessoas nem compreendem. Que palavra o senhor teria para aquelas pessoas que ainda não entendem esse passo que a igreja está dando? Olha, felizmente nós temos hoje com a internet muitas fontes, muitas boas fontes para a gente conhecer melhor. Então, por exemplo, o Vatican News publica coisas muito boas do Papa, declarações que ele tem dado, entrevistas, coisas que tem publicado. Sigam o Vatican News, acompanhem os pronunciamentos do Papa, tentem entender essa abertura, esse desejo de que a igreja tenha um rosto amoroso, um rosto acolhedor. Vejam filmes como, por exemplo, Orações para Bob com 2 Bs e Y, para entender melhor a realidade de pessoas homossexuais. Hoje em dia existem séries interessantes no streaming, como Heartstopper, para entender a realidade do mundo LGBT. Então, procurem se informar, procurem refletir sobre isso, que o mundo não está acabando. O mundo continua com mudanças e a gente pode ter um mundo muito mais fraterno, mais justo, melhor de se viver, se a gente for compreensivo e ajudar as pessoas a darem os passos que elas podem dar e a buscarem o bem possível. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube, lá você pode ouvir os episódios anteriores, inclusive anterior, que o Padre Luiz esteve conosco também. Sigam-nos nas plataformas de podcast. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Dentro de você existe algo bom, contagia todo mundo ao seu redor. Ser feliz também implica ser melhor. Tem que ser do interior pro exterior.
Só não imaginou que tudo que se encontra nem sempre é um caminho a mais pra realmente ser feliz. Quero lhe contar que a chave do segredo que o leva em frente é o amor. Acredita no amor. Só teu amor muda a minha vida. Só teu amor, só teu amor Faz eu ser melhor. Só teu amor muda tudo ao meu redor. Só o teu amor, Senhor. Acredita no amor. Filhos de Francisco.